Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Kleber Caverna, aula móvel e passando a limpo 2015 e assim início 2016. Bom, o tema hoje é um tema que realmente não pode ficar fora de nenhuma discussão. Nós vamos falar sobre a crise política e a crise econômica do Brasil, principalmente 2015 e já esse ano de 2016, vendo o que pode acontecer. Vem comigo! Vamos lá? Oh, falar de crise no meu Brasil, vamos falar de crises no Brasil. Bom, vou dar destaque em primeiro momento à questão da crise política, né? Porque uma coisa leva a outra. A crise política, assim, trazendo num resumo uma coisa mais tranquila para você pensar direitinho nós temos o governo, né, atual, que é do PT, com a presidente Dilma Rousseff, temos uma oposição principalmente mais forte, no caso aí do próprio PSDB, liderada aí pelo próprio Fernando Henrique Cardoso, o Alckmin, enfim, José Serra. Esse é o contexto. Bom, por outro lado, você tem então o PT com seus aliados, que eu não sei se são aliados, no caso aí principalmente o PMDB, e o PMDB tem um papel interessante, ele está aí ajudando o governo, mas tem hora que a gente pergunta, será que ele está ajudando mesmo? Então, assim, dando destaque às grandes figuras desse imbróglio todo, então, pelo lado do PMDB, a gente já chama atenção para o vice-presidente, né, o Michel Temer, que acabou tendo aí um problema sério, que vazaram algumas informações que ele tinha escrito, né, alguma coisa que ele tinha escrito para presidente, acabou aquilo chegando à imprensa, a coisa ficou meio estranho, enfim, isso não foi legal. Por outro lado, você tem aí o próprio Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, que também é do PMDB e às vezes procura ajudar a presidente, e em alguns momentos você fica na dúvida, será que ele está ajudando mesmo? Mas enfim, mais tranquilo. Mas, na verdade, aquele que dá mais destaque, que chama mais atenção, é realmente o PMDBista Eduardo Cunha, atual presidente da Câmara, né, da Câmara dos Deputados. Então esse é um ponto que chama atenção. A crise política do Brasil, então hoje ele é, infelizmente, algo que reflete na economia, onde você tem aí o PT vivendo um momento, seu inferno astral, principalmente levando em consideração os escândalos, né, de corrupção, supostamente, isso aí está sendo comprovado ou não, não sei, mas estão sendo trazidos à tona, né, principalmente pelo Ministério Público, Polícia Federal, mas enfim, de qualquer maneira, a Operação Lava Jato está aí mostrando que tem muita coisa realmente que tem que ser explicada. Por outro lado, você tem aí o PMDB que ora é governo, ora é oposição, ora se junta com a oposição, por exemplo, do PSDB, ora está do lado do governo, então é uma coisa meio estranha. E também é muito rachado o PMDB. Por outro lado, você tem o próprio PSDB fazendo o seu papel, óbvio, né, de oposição, de estar criticando o governo, porque é o partido mais forte, juntamente com o PMDB e com o PT, nesse momento político. Muito bem, o outro imbróglio é a questão econômica. É claro que a questão política interfere na economia. E aí, vamos lembrar, essa situação toda, os problemas externos também, que não é uma coisa só do Brasil, acabaram influenciando na questão do câmbio, ou seja, afetou o dólar, e o dólar ele vem tendo flutuações, ora para cima, muito raramente ele cai, mas geralmente está indo aí no patamar, ultrapassando o limite dos 4 por 1, né? 4 reais compra um dólar, mais ou menos nessa faixa aí, e isso interfere. Pode ter um lado bom, que é para o comércio externo, por exemplo, o Brasil vende mais, né? Porque o nosso produto acaba sendo mais barato, mas por outro lado atrapalha quando você quer importar as coisas. Então você tem que pensar nesse contexto aí. Para a balança comercial, ela até parece que é legal. Fica assim aquela ilusão de que, tá bom. Por outro lado, você tem a questão da inflação, que vem assustando, vem voltando, não a níveis lá daquela época malvada que nós tivemos durante o período militar, ou mesmo o governo Sarney, início do governo Collor, não, mas é inflação, e inflação é aquela velha escola, aquela velha coisa, né? A gente tem que ficar esperto, nunca deixar que ela saia do controle. E claro, isso gera desemprego, apreensão e cria uma certa recessão, inclusive com certa situação de fuga de capitais e até rebaixamento da nota de risco do Brasil por algumas dessas empresas que são classificadoras de risco, como a Moody's, como a Fitch ou como
a gente analisando isso, poderia pensar assim, tá, é como se eles estivessem dizendo para o Brasil, ó, o sinal vermelho está aceso, ok? Olha só, essa é, na minha interpretação, então, uma lógica, o resumo básico. Na economia, ficar atento a essa perda da confiança do próprio brasileiro, na questão da inflação, na disparada do desemprego, e na política, sempre atento aí a esses embrólios, né? E aí, como a Chachi mostra aí, ela é bem engraçadinha, né? A gente hoje tem uma novela acontecendo, só espero que ela termine legal. Então, com isso, fecho mais uma vez aí esse encontro e convido vocês para o nosso próximo encontro. E olha, o nosso próximo tema em Passando a Limpo será Aedes aegypti, o vilão. Venham comigo!